Em setembro de 2024, eu consegui esse resultado aqui. Se tu for no Google ou no ChatGPT agora e pesquisar qual é o recorde mundial no mercado financeiro dentro de 20 ou 30 dias, provavelmente tu não vai encontrar evidências de que esse resultado que eu acabei de mostrar já aconteceu na história. Mas enfim, como que eu consegui fazer isso? Eu tenho inglês fluente. Eu comecei a aprender inglês aos meus 16 anos. Hoje eu tenho 30 anos, né? E a primeira coisa que eu fiz quando eu comecei a operar no mercado financeiro foi ver o que os grandes traders do mundo estavam fazendo, como que eles operavam, né? E aí eu comecei a testar várias estratégias, eu achei algumas coisas interessantes, mas nenhuma delas, assim, conforme foi passando o tempo, nenhuma delas me supriu, nenhuma delas me agradou completamente. E aí o que eu fiz? Eu pensei, cara, eu vou criar minha própria estratégia. E aí foi isso que eu fiz. Aí criei a minha própria estratégia, aí comecei a fazer o backtest da estratégia, né? É testar fora de um âmbito onde se tem dinheiro real ali sendo operado, né? Então comecei a fazer esses backtests, aí eu vi que estava funcionando. Depois de 3 meses, assim, que eu estava só operando em conta demo, para quem não sabe, conta demo é uma conta de demonstração, onde o cenário é o mesmo, né? De quem está operando com dinheiro real. Só que com dinheiro fictício, né? Então a pessoa consegue testar uma estratégia ali, por exemplo, por uma semana e ver se funciona, né? Então foi o que eu comecei a fazer, comecei a testar, eu coloquei dinheiro e atingi esse resultado. Não pense que eu tinha, sei lá, 3, 4, 5 anos de experiência com gráficos, eu tinha apenas, assim, isso aconteceu em 3 meses, foi muito rápido, mas eu não era uma pessoa comum entrando no mercado financeiro antes de operar, de começar a operar, né, com gráficos, eu era programador. Cheguei a trabalhar em uma das maiores empresas do Brasil como programador, era desenvolvedor iOS. O programador ele precisa lidar com análise diariamente. Eu já estava acostumado com esse cenário de ter que analisar e encontrar soluções, né? Então esse resultado aí eu fiz em 20 dias, né? Basicamente o que eu fazia para quem não sabe muito bem o que é o mercado financeiro, basicamente eu comprava e vendia ativos financeiros, principalmente dólar australiano e dólar, né? E cara, eu fiquei tão confiante na minha estratégia que, para vocês terem uma noção, um trader experiente, assim, um trader arrojado, ele vai arriscar em torno de 1 a 3% por operação ali. Se aquelas operações já não performaram bem, se não conseguiu ganhar dinheiro, ele já vai sair do mercado e vai voltar só no próximo dia. E aí o que eu fiz? Eu consegui achar mais oportunidades no dia do que um trader comum. Daí foi por isso que aconteceu esse boom, assim, né? De em 20 dias ter multiplicado o capital dessa forma. Eu comecei a arriscar em torno de 4% por operação e eu pegava em torno de 7 operações no dia, assim. E aí, muito rapidamente, eu comecei a ganhar mais ou menos isso aqui por dia, velho. Assim, eu fiz todos os cálculos, né? Fiz todo um planejamento para isso, né? Eu sabia, assim, o ponto principal para mim era quanto que eu podia perder no máximo no dia, né? Então isso era muito fixo assim na minha cabeça. O que eu mais estava focado era só não quebrar minha conta e seguir a estratégia da maneira que eu planejei. Eu não só trabalhei como trader e programador, trabalhei com várias outras coisas. Assim, meu primeiro salário foi aos 12 anos de idade. Eu vou deixar aqui no cantinho aqui escrito todas as coisas que eu já fiz. E aí, quando eu tinha uns 27 anos, mais ou menos, eu comecei a trabalhar nessa empresa aí, que era uma das maiores empresas do Brasil, né? Eu era desenvolvedor iOS, cuidava de toda a parte de iOS da empresa. E o bizarro é que, assim, a empresa era muito grande, mais de 500 mil usuários, assim, na Apple Store. E, cara, eu era o único programador dessa parte do aplicativo do iOS. A gente tinha reuniões semanais onde tinha que apresentar ali o que fez durante a semana, o que conseguiu concluir, o que não conseguiu. Raramente, assim, alguém conseguia, às vezes, algum e outro, assim, um colega meu conseguia chegar no número, assim, de tarefas prontas na semana, né? E esse tipo de coisa acontecia pela minha capacidade de análise, minha capacidade até mesmo de leitura ser muito rápida, assim. Então, ali, como programador, às vezes eu pegava lá um arquivo lá no aplicativo que tinha 5 mil linhas de código, 2 mil linhas, 3, 4, 5 mil linhas de códigos, e eu tinha que ler aquilo lá rápido, entender o que estava acontecendo e resolver o problema. Então isso me ajudou muito, assim, no mercado financeiro, essa capacidade de análise. E além de semanalmente, assim, eu conseguir entregar mais tarefas prontas, eu pegava um tempinho extra para adiantar tarefas futuras da empresa. A empresa, ela tinha muita coisa, ela era um aplicativo que já funcionava,
mas tinha muitas coisas que precisavam ser acrescentadas, e eu, como eu era o único desenvolvedor dessa parte da Apple, né, da empresa, eu pegava um tempinho ali, eu pegava uma hora, às vezes, do meu dia a mais para adiantar essas tarefas futuras. Eu entrei nessa empresa, assim, eu tinha em torno de 8 meses de experiência com programação, e até eu tinha estudado mais para Android, né, então foi menos tempo, assim. Eu tinha alguns aplicativos de estudo já, e eu tinha feito 2 aplicativos para Apple, assim, então, e eu nunca fui para faculdade. Então, basicamente, eu fiz a entrevista ali, eu passei, já comecei, e já foi aquela atmosfera, assim. Agora tu vai ter reunião com 20 pessoas de manhã, aí depois, toda sexta-feira tu vai ter que mostrar o que tu fez, não sei o quê, e aí eu entrei, eu vi aquele aplicativo enorme, assim, porque, cara, a empresa é grande, né, então o aplicativo é um aplicativo de mobilidade ainda, é muita coisa que eu não tinha nem noção de como que eu ia fazer. Acabei desenrolando muito rápido. Acabou que um dia eles chegaram em mim e falaram assim: tu vai ter uma reunião com um cara da Apple e com o CEO da empresa, que é tipo o dono da empresa. Com menos de um ano de experiência com programação, eu sabia que esses caras iam me botar na reunião e iam me falar: tu consegue fazer tal coisa e tal. E aí nessa reunião, o cara da Apple tava falando de uma tecnologia lá que eles queriam implementar no aplicativo, e acabou que eu já tinha uma parte do aplicativo pré-pronta, né, de coisas futuras da empresa. Acabei convencendo o dono da empresa naquela reunião de adotar a nova tecnologia. Tipo assim, a Apple tinha lançado uma nova tecnologia, e eu já tinha o aplicativo, assim, a base do aplicativo, mais a metade, assim, do aplicativo já estava pronto já, com a nova tecnologia da Apple. E aí eu acabei convencendo o dono da empresa nessa reunião, assim, a adotar essa tecnologia, porque ia ser mais fácil, adotando essa tecnologia, implementar essa outra que eles estavam fazendo na reunião para colocar no aplicativo. Agora, a manutenção do aplicativo que tinha que dar, né? Tipo assim, tinha gente que dependia desse aplicativo para levar o sustento para casa, tipo assim, um motorista que tá na rua, por exemplo. Se o aplicativo não funciona, ele não consegue fazer as corridas. E aí como é que ele vai ganhar dinheiro? Tá, tem outras formas, mas se eu, por exemplo, se o motor ali não tá conseguindo fazer as corridas, ele vai para outro app, e aí a gente perde cliente. Eu já comecei no mercado financeiro com uma capacidade de análise avançada, digamos isso. E isso eu vou falar nesse vídeo como que eu consegui fazer isso, como que eu cheguei. Eu não sou um super talento, não sou um gênio. Eu consegui isso devido a alguns passos que eu segui. Eu vou mostrar isso nesse vídeo. Ter o inglês fluente me trouxe muitas possibilidades. Vamos botar assim, por exemplo, eu trabalhei numa loja de shopping uns anos atrás, lá quando eu tinha uns 20 anos. Na verdade, eu trabalhei em várias lojas assim de shopping como vendedor há anos atrás, né? E numa dessas lojas, eles tinham uma garantia estendida dos produtos de informática. O cara vai comprar ali, por exemplo, um computador, aí o computador dele tem 1 ano de garantia, e aí tu tem que vender 2 anos ou 3 anos, e aí o cara vai pagar mais. E aí como é que faz isso? E aí cheguei na empresa, fiz a entrevista lá e já me falaram: olha só, galera, tem uma dificuldadezinha pra vender isso aqui, né? E aí tu vai ter que resolver. Aí, uma semana que eu tava lá, eu já desenvolvi uma estratégia. Eu percebi que os clientes não queriam ouvir o que era aquele produto a mais, já cortava, não queria ouvir. E aí, uma semana que eu tava lá, eu consegui criar uma estratégia para pelo menos o cliente começar a ouvir o que era aquilo, né? Vou até botar uma fotinha aqui, era destaque de venda, assim, né, da empresa. Por quê? Porque isso, quando eu aplicava, né, as técnicas, por exemplo, de venda nessa loja, as pessoas ficavam me olhando, tipo assim, com um zoião, assim, elas não entendem, cara, mas tudo é informação privilegiada, saber como que as outras pessoas estão fazendo as coisas, principalmente lá fora. Por eu ter o inglês, aos 16 anos eu comecei a estudar inglês, aos 18 eu basicamente era fluente, aí eu comecei a ler pra caramba, aos 20 anos eu já tinha lido mais de 30 livros, assim, sobre marketing, finanças, vendas, relacionamentos, desenvolvimento pessoal, tudo que era coisa que eu queria fazer, eu pegava os livros de fora, né, principalmente livros em inglês, assim, e eu via outras formas de fazer as coisas. E aí foi por isso que eu consegui esses resultados, né. Até se tu for pegar, velho, tipo, eu trabalhei nessa empresa gigante, assim, e eu nunca fui pra faculdade, velho, eu só tinha um portfólio ali, e basicamente o que eu fiz foi me garantir na entrevista, entendeu? Eu mostrei algumas coisas ali e eu sabia como fazer a entrevista. E aí, enfim, todas as coisas que eu me propunha a fazer, eu queria fazer bem feito, e aí eu buscava informação de fora do país. Foi assim com o mercado financeiro também. Comecei a ver uns traders gringos lá, que eles estavam fazendo, aí eu fui vendo vários, montei minha estratégia e consegui o resultado. Que foi muito importante para mim, saber inglês e ter uma capacidade de análise avançada. Então lá com os meus 18, 20 anos, eu trabalhava e eu pegava e investia meu dinheiro em palestra, curso, mentoria, entendeu? E aí
Por isso que eu consegui esses resultados. Nos últimos tempos aí eu demorei acho que em torno de 2 ou 3 meses para escrever 3 livros. E aí eu vou falar para ti agora o que é esses 3 livros. O primeiro deles é um livro de psicologia. Ele é sobre como destravar coisas, bloqueios internos que estão te impedindo de chegar nos seus objetivos. Vou te dar um exemplo. A gente quer alguma coisa, né? Mas sempre tem alguma coisa interna, assim, que, cara, parece que não deixa. Não deixa a gente progredir, não deixa a gente ser produtivo, sabe? E eu acabei descobrindo uma forma de desbloquear isso. Uma das coisas que eu tinha é uma coisa chamada hiperempatia. Isso é uma coisa que, assim, eu tenho na minha cabeça que nem 3% da população brasileira sabe o que é isso. No caso desse que eu tinha, eu não gostava de parecer estar melhor que as pessoas à minha volta. Porque isso podia incomodar eles. Pouco tempo depois que eu comecei a me sentir melhor com relação a isso, eu consegui trabalhar em uma das maiores empresas do Brasil e sem faculdade. Antes dessa empresa, eu sempre trabalhei em loja de shopping, trabalhei como atendente, trabalhava... Assim, cara, eu nunca tinha passado de R$2.000 por mês, assim, trabalhando da forma que eu trabalhava. Enfim, quando eu consegui me libertar disso, né, dessa hiperempatia, assim, de não querer parecer estar melhor que os outros ou de fazer mais que os outros, eu comecei a me soltar mais, entende? Eu comecei a atingir resultados melhores na minha vida. E esse primeiro livro é sobre isso, é como primeiramente descobrir o que está te impedindo de atingir o que tu quer e depois desbloquear isso internamente. Te coloca na minha situação, tu tem, vamos supor, menos de 1 ano de experiência com programação, daí tu entra numa empresa enorme, tu tem que fazer reunião com o CEO de empresa, tu tem que fazer apresentações, eu fazia apresentações, por exemplo, para mais de 20 pessoas todos os dias, né? De manhã ali, final da semana também. E aí tem dono de empresa que vai querer falar contigo, tu vai ter cara com faculdade que tá há anos já no mercado que vai querer falar contigo, e aí tu vai dar pra trás, tu vai desistir, tu vai fazer o quê? Te coloca nessa mesma situação, tendo que fazer tudo isso. Tu tá bloqueado, como é que faz isso, velho? Simplesmente não tem como. E aí esse conhecimento me ajudou nisso, a desbloquear as coisas pra eu ficar mais tranquilo, pra poder fazer uma reunião de boa, apresentar minhas ideias, ser um cara da hora com as outras pessoas, me comunicar bem. E aí, esse primeiro livro é sobre isso. Eu vou colocar um videozinho que eu gravei aqui para vocês terem uma noção da minha comunicação, como que eu tinha que fazer essas reuniões diariamente, semanalmente. Vou colocar um videozinho aqui. Fazer um aplicativo que fosse aproximado da realidade, um aplicativo com funções reais, que eu pudesse possivelmente enviar para a Apple Store, que usuários pudessem utilizar. Aqui nós temos as categorias, certo? Clicando aqui nas categorias, nós temos uma scroll view vertical, mostrando todas as categorias aqui, ação e aventura, animação, comédia, crime e por aí vai. Cara, e aí vamos pro segundo e-book. O segundo e-book é um e-book de inglês, como eu consegui aprender inglês muito rápido, em torno de 8 meses ali, seguindo um método. Eu aprendi inglês quando eu tinha lá pelos 16 ou 18 anos. Tá? Esse e-book tu vai aprender tudo, vai aprender a ler, a escrever, falar e ouvir perfeitamente, sem aquele lance de inglês de indiano, que é aquele inglês com a pronúncia toda errada. Não, tu vai aprender exatamente, cara, como pronunciar as palavras certinho pra tu não ficar com um sotaque feio, sabe? Então, caso assim, eu quero viajar para os Estados Unidos, quero me comunicar, quero viajar para outro lugar do mundo, as pessoas vão te entender, entendeu? Não vai ser aquele inglês que, ninguém entende, sabe? Vai ficar com uma pronúncia muito aproximada de um nativo. Pra vocês terem noção, eu saí dessa empresa como programador. Uma das primeiras coisas que eu fiz foi aplicar para empresas do mundo todo. Então, eu fiz lá, acho que eu fiz umas 3 ou 5 entrevistas para empresas da Finlândia, dos Estados Unidos, para várias empresas assim, me comunicando em inglês. O que acabou acontecendo foi que, passou alguns meses, eu já estava no mercado financeiro também. Eu acho até que falar inglês nem é tão importante assim. Eu acho que entender o inglês é muito mais importante, porque aí tu consegue, por exemplo, vamos supor, tu tem um negócio e tu tem no Brasil informação sobre esse negócio, como que é feito no Brasil. Se tu tiver o inglês, tu pode ouvir podcast, pegar livros, pegar palestras, mentorias de pessoas, cara, de fora, que não precisa ser muito gênio para saber que o Brasil ele é extremamente atrasado em questão de informação com os outros países. Então, mano, sempre que tu pegar informação de fora, tu vai ter um leque de possibilidades. E aí eu vou falar sobre no outro livro que eu escrevi sobre análise também, e que entra isso. Para tu se tornar um bom analista, tu precisa de mais informações. Então, por exemplo, a estratégia que eu criei no mercado financeiro, as estratégias de venda, eu tenho muita história de vendas, assim, de estratégias que eu peguei de outros países, que eu chegava nas lojas que eu trabalhava e eu fazia, as pessoas ficavam tipo assim, cara, como consegue, né? Teve uma empresa que eu trabalhei que eu comecei a ganhar mais em comissão do que meu próprio salário, assim, durante o dia. Tipo, se eu ganhava R$50 por dia, eu tava fazendo 60
R$ 70 só em comissão. Eu trabalhava numa loja e o dono da loja resolveu me dar 5%. Logo que eu entrei, assim, ele resolveu, vou te dar, sei lá, 3% ou 5% de comissão dos produtos que tu vender aqui. Era uma loja de malas e tinha mochila, tinha mala e coisa assim. E aí, cara, rapidinho, eu não sei se ele ficou triste ou feliz com isso, mas rapidinho ele tava ganhando mais em comissão do que meu próprio salário nessa empresa, né? E aí, por que disso? Informação privilegiada. E eu só consegui isso, cara, porque eu tinha um conhecimento de inglês, eu pegava livro de fora, aprendia, testava e nem tudo funciona. Às vezes não funciona, o que funciona lá fora, né? Não funciona no Brasil. É importante ter um leque de possibilidades para se testar, principalmente se tu tem um negócio ou se tu trabalha numa empresa. Até mesmo para tu criar algo novo, tu precisa de ter possibilidades que tu já viu alguém fazendo, né? O segundo e-book é sobre como dominar o inglês para ter esse tipo de informação privilegiada, né? Principalmente isso. Depois aprender a falar e tudo mais é possível também com esse material, certo? Hoje em dia tem esses aplicativos de IA aí que conversa contigo e tudo mais, mas cara, vou te falar que a maneira que eu aprendi inglês, assim, que foi rápido, realmente que eu fiquei bom na parada, não é nem perto do que essas empresas de IA que tem essa coisa de ensinar inglês, até mesmo conversação, velho, não é nem perto disso. O terceiro e-book, eu escrevi ali tudo que eu sei, sobre a vida, sobre as experiências que eu tive na minha vida, tudo que eu aprendi. Como eu falei, eu sempre tive, assim, desde muito cedo eu tive o costume de ler bastante, de consumir bastante coisa assim sobre desenvolvimento pessoal, principalmente, e acabou que eu me tornei uma pessoa diferente, acabou que eu me tornei um analista melhor por conta disso. Então eu peguei todas essas coisas que foram essenciais para mim, né? Tanto de relacionamentos, tanto coisa de trabalho, tanto lições de vida, tudo que me ajudou a chegar nesse ponto, eu coloquei nesse e-book. Eu vou deixar os capítulos desse e-book, todos os títulos ali dos capítulos. Cara, esse e-book ele tá maneiro demais, velho. Vou te dar um exemplo da hora. Teve uma época da minha vida que eu tava desempregado, né? E aí eu comecei a largar currículo em várias empresas, assim, perto de onde eu morava, né? Eu tinha saído da casa dos meus pais, tinha ido morar com uma outra pessoa, assim, e aí eu tava precisando trabalhar, e aí eu saí, fui largar currículo, e no segundo dia que eu larguei currículo, me chamaram pra uma entrevista, assim, tipo, uma empresa, era um restaurante, na verdade. Um restaurante, perto de casa. Aí fui lá, conversei com o cara e, mano, fui contratado na hora. E não só isso, na primeira semana que eu tava lá, eu já era gerente da loja. Da loja não, do restaurante. Já era gerente do restaurante. E aí o que eu fazia? Eu tava fazendo trabalho de mídias sociais pro restaurante, eu atendia no restaurante, atendia as pessoas que chegavam no restaurante, atendia telefone, servia as mesas, fazia parte de mídias sociais. O cara começou a me pagar pra fazer anúncio no Facebook, na época no Instagram também. Mais do que isso, ele começou a me indicar, ia vários empresários assim nesse restaurante, ele começou a me indicar, falar, esse cara faz o design gráfico, faz tudo ali, faz a parte visual da tua empresa, vai lá, tira a foto da tua empresa, faz anúncio na internet, né, para divulgar a tua empresa. Começou a me indicar para várias pessoas. Em pouco tempo eu já estava atendendo outras empresas ali da volta e sendo o gerente do restaurante, né? Tipo assim, cuidando de tudo. O cara saía, mano, me deixava sozinho fazendo tudo, sabe? Tem maneiras de fazer isso, tem maneiras de tu ser a melhor. Por exemplo, tá fazendo uma entrevista, tu ser a melhor opção ali na frente do recrutador. E isso eu coloquei no e-book ali também, como fazer. Tem coisa pra negócio, tem coisa pra quem quer trabalhar emprego mesmo. Sempre que eu precisava de trabalho, assim, toda a minha vida, eu nunca fiquei muito tempo procurando não, sabe? Eu chegava a fazer entrevista e rápido, assim, eu já conseguia, porque disso, velho. Informação privilegiada, sabia como fazer a parada. E esses resultados extraordinários, por exemplo, esse resultado no mercado financeiro foi algo que nunca foi feito, né? Na história, provavelmente. Tem a questão de, tipo, pode ser que um trader tenha feito e nunca mostrou em lugar nenhum. Pode ser, cara, mas é difícil. 70 vezes ali em 20 dias. Não sei, assim, pouca gente teria coragem de arriscar esse capital, primeiramente. E depois teria que ter uma estratégia muito boa, que foi exatamente o que eu criei. Esse e-book, eu botei o máximo de coisas que eu utilizei para chegar nesse resultado, né? De ser o melhor analista, e aí teve alguns hábitos que eu tive que mudar na minha vida, principalmente uma maneira de pensar, né? Para ter chegado nesse resultado. Para vocês terem uma noção, a minha última sprint aí na empresa que eu trabalhei como programador, eu entreguei em torno de, assim, foi uma sprint mensal, eu entreguei em torno de 25, sei lá, 30 tarefas. Essa reunião foi bizarra, assim, tava todo mundo falando lá o que fez e tudo mais.
E aí eu comecei a falar, fiz isso, resolvi isso. E aí assim, eu precisei olhar num board lá todas as tarefas que eu tinha feito, porque era muita coisa realmente, sabe? E aí eu fui lá falando. Aí chegou uma hora que eu já tava 5 minutos já falando sobre as coisas que eu tinha feito, e aí eu falei pro meu gestor, tá bom já, né? Tá bom, porque assim, eu tinha feito horrores. E aí, cara, tu acha que isso é normal? Tu acha que isso é normal? Não é normal. Só que assim, eu também não sou um gênio. Isso foram habilidades que eu fui desenvolvendo ao longo dos anos, né? E é exatamente isso que tu vai encontrar nesse book. Não fica pensando que eu sou, meu Deus, é hard worker e coisa. Não, eu vou colocar aqui também, ou aqui, uns videozinhos de como que tava a minha saúde, o que eu fazia. Eu gosto de praticar esporte, então, cara, eu tinha tempo pra fazer outras coisas, pra viajar, pra treinar, pra fazer as coisas que eu gosto. Eu gosto bastante de jogar Counter-Strike também, jogar CS, né? Então eu sempre tive tempo pra fazer essas outras coisas também. Não é só trabalho duro, não. Tem trabalho duro sim, isso é importante, mas, cara, tem que usar isso aqui, velho. Tem que saber como usar a cabeça. Então vamos lá, velho. O primeiro e-book, como destravar os bloqueios internos que estão te impedindo de conseguir o que tu deseja. Trabalhar na empresa que tu deseja, montar o teu negócio, fazer o que quer que for, cara. Tu vai conseguir desbloquear isso, assim como eu consegui também. O segundo e-book sobre inglês, como aprender inglês na velocidade da luz, velho. Tu vai ficar assim, ó, muito bom nisso, vai ver. O terceiro e-book é um misturado de todas as informações de experiências de vida, de experiências de trabalho, tudo que eu aprendi para chegar nesse ponto hoje de ter desenvolvido uma das melhores estratégias de operação no mercado financeiro.